Desde sua invenção, a fotografia tem sido nossa janela para o passado, revelando detalhes que os livros muitas vezes não contam. Neste vídeo, embarque numa viagem visual a partir de 1918 e explore imagens raras dos últimos 103 anos, registrando avanços, conflitos e a transformação da nossa cultura. Durante a epidemia de gripe de 1918, centros de quarentena e hospitais militares de emergência como este em Camp Funston, Kansas, foram construídos em vários postos avançados nos Estados Unidos. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter examina a múmia do rei Tut, após descobrir a tumba do jovem faraó. Essa grande câmara egípcia antiga guardava o enigmático faraó menino, até então envolto em mistério. Em 1927, Charles Lindbergh fez história ao voar em um monoplano de Nova York a Paris, tornando-se a primeira pessoa a realizar um voo solo sem escalas pelo Atlântico. O Empire State Building, que se eleva a 1.250 pés sobre Manhattan, foi construído entre 1930 e 1931 ao longo de 7 milhões de horas de trabalho. De 1933 a 1938, o Partido Nazista realizou eventos de propaganda todos os anos na Baviera, conhecidos coletivamente como os Comícios de Nuremberg. Os infames ralis de Nuremberg, encontros do Partido Nazista, aconteciam em uma propriedade de 11 quilômetros quadrados em estilo de anfiteatro, projetada pelo arquiteto nazista Albert Speer. Um ícone da Grande Depressão Americana, período de grave crise econômica mundial na década de 1930, essa é uma das fotos mais famosas dos Estados Unidos. Capturada por Dorothea Lange, a imagem expressa um impacto emocional profundo. As rugas no rosto de Florence Owens Thompson, de 32 anos, refletem o desespero e a angústia de uma mãe desolada, sem comida para alimentar os filhos. Em 1937, 36 passageiros e membros da tripulação morreram quando o dirigível Hindenburg, o maior já construído, pegou fogo no ar. O evento deu origem à frase "Ó a humanidade", exclamada pelo locutor da NBC Herb Morrison, em meio à transmissão ao vivo. Em 25 de agosto de 1944, a 2ª Divisão Blindada Francesa e a 4ª da Divisão de Infantaria do Zeewoerd libertaram Paris do domínio nazista, após 4 anos de ocupação alemã. Em 14 de agosto de 1945, o Japão se rendeu às forças aliadas, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Quando a notícia se espalhou, americanos tomaram as ruas em comemoração. Nesse momento, o fotógrafo Alfred Eisenstaedt capturou a icônica imagem de um marinheiro beijando uma mulher na Times Square, publicada na revista Life, e que rapidamente se tornou uma das fotos mais reconhecidas do mundo. Em 2 de junho de 1953, a princesa Elizabeth foi coroada como Rainha Elizabeth II, em uma cerimônia pública transmitida pela televisão na Abadia de Westminster. A nova monarca sucedeu seu pai, o rei George VI, falecido aos 56 anos. A atriz, nascida Norma Jean Mortenson, conhecida como Marilyn Monroe, seria eternizada em inúmeras fotos icônicas e cenas de filmes ao longo de sua breve vida. Esta imagem foi capturada em 1954, mesmo ano em que estreou no filme O Pecado Mora ao Lado. A espaçonave Apollo 11 atingiu a órbita lunar em 19 de julho de 1969. Quando Neil Armstrong pisou na superfície da Lua, declarou: "É um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade." Nesta foto da NASA, seu colega astronauta, Buzz Aldrin, caminha pela superfície durante a missão. Uma das fotografias mais famosas da história foi tirada em 8 de agosto de 1969, imortalizando não apenas os Beatles, mas também o fotógrafo escocês Ian Macmillan, que capturou o momento do lado de fora dos estúdios Abbey Road, em Londres.
Em 3 de maio de 1979, Margaret Thatcher fez história ao se tornar a primeira mulher primeira-ministra da Grã-Bretanha. O príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, casou-se com Diana Spencer em uma luxuosa cerimônia em 1981. Estima-se que 750 milhões de pessoas em todo o mundo assistiram ao evento televisionado. Em 1984, o fotógrafo Steve McCurry registrou Sharbat Gula, uma menina de 12 anos, em uma reportagem sobre a ocupação soviética no Afeganistão, publicada pela National Geographic. Em 28 de janeiro de 1986, o Shuttle Challenger da NASA explodiu 73 segundos após o lançamento, resultando na tragédia que tirou a vida de todos os 7 astronautas a bordo. Se a missão tivesse sido bem-sucedida, a professora Krista McAuliffe teria se tornado a primeira civil no espaço. Conhecido como o Homem dos Tanques, ele foi um jovem misterioso que ficou de pé em frente a uma coluna de tanques chineses, forçando-os a parar durante os protestos na Praça da Paz Celestial em Pequim, em 5 de junho de 1989. Em 9 de novembro de 1989, após 28 anos, o Partido Comunista de Berlim Oriental anunciou que os cidadãos da Alemanha Oriental poderiam cruzar o Muro da Fronteira. No dia 11 de setembro de 2001, o fotógrafo da Reuters, Anthony Correia, estava a caminho do trabalho de metrô na Baixa Manhattan, quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas. Após ser redirecionado para 44th Street, ele emergiu em uma cidade devastada. Sua fotografia de um bombeiro não identificado saindo do Ground Zero captura o choque e a incerteza daquele momento trágico. Após o líder iraquiano, Saddam Hussein, não cumprir o prazo imposto pelos Estados Unidos para deixar o país, as Forças Armadas dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e outras nações aliadas invadiram Bagdá em 19 de março de 2003. O presidente George W. Bush anunciou o início da Operação Liberdade Iraquiana, que durou 4 anos, resultando na morte de mais de 3.000 soldados do Zenewa, ferindo mais de 23.000 e causando mais de 50.000 vítimas civis. Em agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu a costa do Golfo dos Estados Unidos por 8 dias, deixando um rastro de destruição devastadora. Classificado como um furacão de categoria 5, ele se tornou o desastre natural mais caro da história dos IMEA, resultando na morte de mais de 1.800 pessoas e causando danos estimados em 125 bilhões. Em 9 de janeiro de 2007, a Apple revelou o iPhone, uma nova tecnologia móvel que a revista Time chamou de invenção do ano. O primeiro telefone com tela sensível ao toque incluía um reprodutor de música, câmera e navegador da web. Dezenas de milhares de pessoas fizeram fila do lado de fora das lojas para adquirir o novo dispositivo. A crise das hipotecas subprime, que começou no ano anterior, atingiu o auge em 2008, resultando no colapso de algumas das maiores instituições financeiras do mundo. Esses eventos desencadearam uma recessão global e a crise financeira que se seguiu foi a maior desaceleração econômica desde a Grande Depressão, levando à implementação de uma série de pacotes de resgate. Barack Obama tomou posse em 20 de janeiro de 2009, tornando-se o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Estima-se que 1,8 milhão de pessoas compareceram à cerimônia de inauguração para testemunhar esse momento histórico. O Papa Bento XVI renunciou em 28 de fevereiro de 2013, tornando-se o primeiro Papa a fazê-lo desde 1415. Ele recebeu o título de Papa Emérito. Em 13 de março, o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa, tornando-se o primeiro latino-americano a ocupar o cargo.
Em 13 de novembro de 2015, terroristas lançaram uma série coordenada de ataques em Paris. Primeiro, os homens-bomba explodiram em um estádio durante uma partida de futebol. O distanciamento social tornou-se o novo normal em 2020, conforme os cidadãos se ajustaram à vida durante a pandemia, que infectou milhões e causou centenas de milhares de mortes. Com o surgimento de quarentenas, cidades de Paris a Brooklyn e São Francisco pintaram círculos de distanciamento social para permitir atividades seguras ao ar livre. Espero que tenha gostado de reviver esses momentos históricos. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!